Fechando a semana, a primeira semana em que Eduardo Cunha, oficialmente aqui, é o presidente da Câmara dos Deputados, uma eleição emocionante, foi de lavada, 267 votos, mas 100 descontentes, que não quiseram votar no candidato do PT. E mesmo com toda a pressão, com toda a tentativa de achaque, com todas as ameaças, veio o resultado no primeiro turno. Presidente, primeiro parabéns. Obrigado. Eu vou confidenciar aqui, porque nos bastidores a gente já conversou anteriormente e o senhor dizia, eu trabalho para vencer no primeiro turno. Trabalho bem feito. Deu certo a estratégia? Deu certo. A gente tinha segurança que era aquilo que ia ocorrer, nós participávamos, sabíamos, conversávamos. Não foi nenhuma surpresa o que aconteceu. Agora o senhor chegou já dando um ritmo novo e mostrando o que veio. Já tem aí reforma política na pauta, CPI da Petrobras. Nesta quinta-feira o senhor leu oficialmente a criação da CPI, está instalada, agora os procedimentos todos seguem à frente. E a CPI chega num dia em que tem a operação da Lava Jato, mais uma, em que tem mais gente indo para a cadeia, em que o tesoureiro do PT é ouvido pela Polícia Federal, em que Pedro Barusco diz que o PT levou pelo menos 200 milhões de reais de dinheiro do Petrolão para fazer Caixa 2. Quer dizer, a CPI já chega com outros fundamentos, né? Veja bem, a CPI, ela não foi uma benevolência minha, foi apenas cumprir o regimento. Na medida que o regimento prevê que as 5 primeiras CPIs que sejam protocoladas, elas são instaladas automaticamente, desde que haja fato determinado e as assinaturas sejam conferidas, não me cabia outra atitude a não ser instalar imediatamente. E outro, fato determinado, todos sabemos que tem. As assinaturas conferiram, então não teria por que adiar. Nós fizemos isso para dar um sinal que a Casa realmente quer investigar. Embora eu defendesse até que fosse a CPMI, a mista, não a da Câmara, mas se os deputados optaram por isso, não me cabe fazer outro objetivo que não seja instalar. E é claro que essa situação da Petrobras, ela vem tendo a cada dia desdobramentos novos. Isso culminou agora com a presidenta da empresa pedindo demissão, que eu já deveria ter feito há mais tempo, porque a Petrobras está acéfala. Ela está, de uma certa forma, saindo das páginas econômicas e frequentando as páginas policiais. E não é o que nós queremos. Agora, presidente, o senhor já na época de campanha falava da CPI da Petrobras, que haveria a CPI, era um anseio da casa, uma nova comissão parlamentar de inquérito. Então, não é exatamente só um desejo aqui da oposição, isso já vem lá de trás. Sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo falava que eu apoiaria. Eu apoiaria mista. Mas eu mesmo falei que apoiaria, tanto que eu estarei imediatamente. Agora, além disso, a semana começou, talvez com uma coisa muito mais relevante com isso, além da CPI. A Petrobras é um problema grave, ela tem consequências, vai ter desdobramento muitas vezes, você vai ver operações iguais a essa acontecer o ano inteiro e, efetivamente, nós precisamos agora dar um basta na sangria que a Petrobras está sofrendo. E essa sangria, para dar um basta, talvez precisamos mudar a legislação, alguma coisa terá que ser feita. Mas mudar o que na legislação, presidente? Talvez a lei de licitações. Alguma coisa precisa ser feita. O que nós não podemos é assistir de braços cruzados a uma empresa reconhecer como perda, ou pretender reconhecer, 88 bilhões de reais. Isso é uma afronta a todos nós. Se nós brigamos para ter um superávit das contas públicas e dissemos que o maior déficit que o país teve nos últimos 20 anos foram 17 bilhões de 2014, eu não posso assistir quieto 88 bilhões de suposto prejuízo e achar que isso não vai ensejar uma CPI. É claro que vai. O que o senhor está dizendo, então, é que essa casa, que tem o dever constitucional de legislar e fiscalizar, pode colocar em pauta a discussão da lei de licitações. Quer dizer, porque hoje a Petrobras faz o que quer e bem entende, escolhe seus parceiros e acabou. Exatamente. Eu acho que uma das consequências desse processo vai ser isso. O senhor pretende encaminhar isso? Pretendo que a discussão seja feita na casa. Como presidente, não cabe eu fazer o projeto, mas cabe conduzir politicamente que isso aconteça. A bancada pode ser orientada para isso também, a bancada do PMDB. A gente tem também no pacote da semana reforma política. E aí, o senhor falou, não, já dizia isso logo que assumiu, assentou ali, no domingo mesmo, na cadeira de presidente, o senhor disse, olha, a gente vai tocar a reforma política para frente, e isso parecia que caminhava muito com o discurso da presidente Dilma, e daqui a pouco o PT falou, a gente não quer? Desse jeito não dá? O que aconteceu foi que a reforma política, eu dizia isso, e tive a oportunidade de dizer isso para você em entrevista, houve primeiro um grupo de trabalho, uma comissão especial feita, que o deputado Henrique Fontana era o relator. O relatório dele não foi sequer votado. Depois tentou-se no plenário puxar propostas já existentes, como coligações proporcionais, coincidência de mandatos, cláusula de barreira, e foi levado pelo ex-presidente Henrique Alves a pauta PECs disso. Aconteceu que o PT obstruiu. Aí nós resolvemos criar uma outra com um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Vacariza de São Paulo, que agora não é mais deputado, e ali se produziu com 14 partidos uma proposta de emenda constitucional que foi protocolada em dezembro de 2013. De dezembro de 2013 até agora, ou seja, 1 ano e 3 meses, o PT vem obstruindo a sua admissibilidade da CCJ. Porque uma PEC, para tramitar, primeiro tem que ter a sua admissibilidade, em seguida cria-se a comissão especial.
O que eu fiz no primeiro dia foi avocar para o plenário a admissibilidade. Votamos, foi dada a admissibilidade e eu criei a comissão especial. Mas por que o senhor acredita que o PT se arrepiou com essa proposta? Porque não queria votar em reforma política. Era discurso. Só pode ser, não entendo outra, porque ninguém tem compromisso com o mérito que ele lá está. Se você ficasse contra, é porque você é contra a reforma política. Então, se eu sou contra um ponto da reforma política, por que ela não saiu até hoje? É a dificuldade dela sair. Porque alguns são contra algum ponto e em favor de outro. Ninguém vai conseguir ter a interseção dos convergentes. Então, você tem que votar, a maioria tem que exercer seu direito. Eu ouvi do vice-presidente nacional do PSDB essa semana o seguinte: para o PT é muito fácil querer falar em financiamento público de campanha, uma vez que a Petrobras serviu para isso. Então, se defender o financiamento privado não é de interesse do Partido dos Trabalhadores. O senhor concorda? Não, eu não quero chegar a esse ponto, que seria fazer uma acusação a qual eu não tenho prova, eu não costumo fazer acusações sem prova. Mas o estranho é que, por exemplo, pega a campanha de 2014. No ano anterior, de 2013, o PT arrecadou de empresas privadas, sem eleição, mais de 80 milhões de reais. Ou seja, se o PT pôde utilizar desse mecanismo para colocar para outras despesas partidárias que não fosse eleição, um volume que foi 10 vezes o que os outros partidos juntos somados, por que ele é contra o financiamento privado? Ele deveria ter essa prática de não adotar, principalmente em ano não eleitoral, porque eu não entendo o que ia fazer com tanto dinheiro no ano não eleitoral que não fosse para guardar o dinheiro e usar na eleição. Agora, presidente, a gente vive uma situação para lá de estranha desde que o PT resolveu disputar com o PMDB a presidência aqui da casa. Isso acabou tendo reflexo também no Senado. Conversei, inclusive, com o presidente do Senado, que me contou um pouco dos bastidores. O que ficou muito claro é que até o último momento da eleição, o PT fazia ameaças de não votar no PMDB para negociar cargos. Se abriu um precedente perigoso, hein? Por que essa guerra entre PT e PMDB? Veja bem, eu acho que se criou uma situação que o PT, enquanto o PT ficou preocupado em derrotar a minha candidatura, esqueceu de fazer as CPIs que poderiam ocupar o espaço da casa e com isso a CPI da Petrobras não teria acontecido. Eu acho que foi muito mais uma infantilidade, uma falha de articulação política do que necessariamente o interesse efetivamente de vencer. Porque a obsessão pela ocupação de espaços políticos levou o PT a fazer o governo se envolver num processo que, em primeiro lugar, ele não deveria, porque você há uma interferência de um poder em outro. Em segundo lugar, fazer significava o seguinte: tem dois resultados, pode ganhar ou pode perder. Qualquer dos dois resultados seria ruim, porque a base sairia dividida como saiu. Então, o governo tem que aprender que a articulação política não pode ser feita por amadores. E, na realidade, eles têm amadores fazendo articulação política. Por isso que acabou dando o que deu. Time de segunda divisão que entra em campo para querer jogar na Copa do Mundo. E ainda vem com essa história de é jogo de futebol, vou puxar a camisa, dar canelada, dou carrinho, depois vamos tomar uma cervejinha. Eu não tomo cerveja. O senhor deu cartão vermelho. Não, eu não tomo cerveja. É verdade, o senhor não toma cerveja. O PT errou então nisso, na tentativa de dividir e acabou dividindo? Vai depender agora da articulação política do governo, ter a sabedoria de saber reconstruir. Aí o Se senhor, não o senhor tiver... quer um milagre, né? Não estou acusando. Eu falei naquele momento. Pode ser que melhore, pode ser que aprenda, pode ser que saiba fazer a coisa correta e tenha apoiamento. Eu não acho que a base se desfigurou. Eu não acho que o tamanho da base diminuiu. O que diminuiu foi a articulação política. Agora, presidente, o que a gente percebe é que, mesmo com essa surra que o PT tomou, ele continua batendo de frente. E há uma tentativa clara de criar esse novo partidão. Também esse projeto aí já saiu da gaveta, vai caminhar aqui, que é o PL, juntando com o PSD do Kassab, daí cria um partidão e escanteia o PMDB. Mais um erro? Eu acho que sim, porque você não pode falar em reforma política e, ao mesmo tempo, estimular partidos fictícios serem criados. Então, é preciso saber o que se quer. Se nos pontos da reforma política, evitar a proliferação de partidos sem conteúdo ideológico, sem conteúdo programático, sem efetivamente representar o naco da sociedade. Porque esses partidos não representam nada. São um ajuntamento de comprar assinatura no meio da rua. Isso é um verdadeiro absurdo, porque ninguém tem compromisso com o programa do partido, ninguém tem compromisso com o partido. São pessoas que são alugadas para dar uma legitimidade efetiva à criação de uma legenda de aluguel. Agora, isso pode ser barrado não só na justiça, como o senhor já disse, PMDB, como aqui dentro mesmo, né? Aqui dentro nós vamos tentar produzir legislação para impedir isso. E na justiça o meu partido já disse que vai ingressar. Essa derrota que o senhor impôs à presidente Dilma e ao grupo que articula ou desarticula a política dela, isso fez o senhor crescer quanto aqui dentro no Legislativo? Não, em primeiro lugar, eu não impus derrota nenhuma à presidenta. Vou deixar isso muito claro. Eu acho que eles que procuraram tentar me derrotar perderam. Mas eu não pus derrota nenhuma. Minha candidatura estava lá. Eu não disputei contra a presidência, eu sou de candidato antes. Eu nunca disse que era de oposição e não vou ser de oposição.
Então, existe uma confusão. Se alguns quiserem assumir e mergulhar na derrota, talvez é mais uma amostra de maturidade. Eu prefiro mergulhar na vitória. Como é que está a relação do senhor com a presidente? Sei que ela ligou para o senhor disse, olha, foi um telefonema amistoso, mas o que teve nesse telefonema? Nós vamos estar com ela proximamente e, a partir daí, a gente vai estabelecer o diálogo normal, institucional, que as pessoas que representam os poderes têm que ter. Mesmo com a tentativa de puxar no tapete? Sem dúvida, porque se eu fizer diferente, eu estarei fraudando o processo eleitoral quando eu fui eleito, porque eu prometi isso aos deputados que votaram em mim, que eu não tenho problema, eu não sou oposição, eu não sou submisso, eu vou ser independente. Isso não significa que eu não faça diálogo, que eu não ajude a governabilidade do governo, são duas coisas distintas. Eu não fui eleito para brigar com a presidenta, eu fui eleito para dar independência à casa. Presidente, primeira semana agitada, o senhor já colocou uma série de processos e projetos aqui para andar dentro da casa. Daqui para frente, o que mais vem por aí? Muita coisa, vamos discutir o Pacto Federativo. Vamos ter algumas novidades, se eu anunciar tudo aqui agora, não tem o que anunciar depois, né? CPI do BNDES, a gente já conversou sobre isso, né? O senhor continua achando que não há artifícios, argumentos para que uma CPI seja implantada? E por que eu estou dizendo isso? O Tribunal de Contas da União, há algum tempo, tenta buscar com o BNDES as informações de quanto de dinheiro acabou caindo aí para financiamento de empresas privadas, né? E, no final das contas, esses juros são subsidiados, ou seja, dinheiro público para a empresa privada. Isso não é argumento suficiente? Não, porque o juros subsidiado faz parte de uma política de governo de subsidiar o custo do investimento. Poderia ser para a empresa privada, como tem esse dinheiro do BNDES para a própria empresa pública que está fazendo obra de infraestrutura. Então, eu não vejo que isso seja razão. Agora, eu não sou líder mais do PMDB, eu não posso mais falar em CPI da forma que eu falava. A mim cabe chegar aqui a CPI, se estiver enquadrada dentro do regimento, ela será instalada ou não. Se for a sexta, já vai ter que esperar acabar uma para poder entrar na fila. Então, para mim, não tem o que falar. Como é que está a relação do senhor com o PSDB? Normal. Que em boa parte votou no senhor nessa eleição. Não foi boa parte. O PSDB votou no candidato Júlio Delgado. O PSDB não votou em Eduardo Cunha, votou em Júlio Delgado. Boa parte votou no senhor, Não, candidato. A conta que se fez ali é de pelo menos 30 votos. Não é verdade. Não estão correspondendo. Pode ter tido um ou outro individualmente que exerceu essa opção, mas a grande maioria, massacrante, votou o candidato Júlio Delgado. Daqui para frente, o que quer Eduardo Cunha? É o que é. Vai ser aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Eu sou previsível. Ninguém vai para o PROCON reclamar de mim. Muito bem, Eduardo Cunha, presidente eleito aqui da Câmara dos Deputados, dando a primeira entrevista após a eleição aqui em TVja TV de Veja.com. Obrigada, presidente. Boa sorte. Obrigado a você. Aqui em TVja a programação não para, então já a gente se vê. Tchau.